Como vocês podem ver, a nossa edificação ela possui 5 pavimentos, possui uma reserva técnica de incêndio superior e aqui nós temos o pé direito de cada pavimento como sendo, aí vai ser a soma aqui, ó. O hidrante ele vai estar a uma altura de 1,20 e até a cobertura aqui, ó, 1,50, né? Então, o pé direito de cada pavimento vai ser de 2,70. Pessoal, esse desenho aqui, para facilitar o acompanhamento de vocês, a gente vai disponibilizar ele em DWG. Quem tiver o AutoCAD vai conseguir olhar em detalhes muito melhores, né? O desenho e vai poder praticar o cálculo junto com a gente. Então vamos lá. Quanto à ocupação, essa edificação vai ser uma edificação do tipo multifamiliar A2. Ocupação, ela é residencial e a divisão multifamiliar. Essa classificação quanto à ocupação, ela está presente na legislação contra incêndio do seu estado. Caso o seu estado não possua esse tipo de legislação, você pode encontrar na NBR 9077, que vem discriminando os tipos de ocupações com os respectivos tipos de divisões. Se no seu estado existe uma legislação e você não encontrou os tipos de ocupações, procure também nas instruções ou nas normas técnicas, que geralmente na instrução técnica 01, ele vem trazendo essas informações. Então vamos colocar aqui A2, vai ser a ocupação dessa nossa edificação. E como nós vamos fazer de acordo com a legislação contra incêndio do estado de São Paulo, o que acontece? Lá, o cálculo da RTI, ele é tabelado. Então, quando a gente procura pelo volume, existe uma tabela que eu vou colocar aqui para vocês visualizarem. Então, quando a gente procura pelo volume da reserva técnica, ele ocorre de acordo com a ocupação, que nós já definimos, e a área da edificação. A área dessa edificação, nós vamos considerar como sendo de 2.600 metros quadrados. Então, na tabela aqui, como vocês podem ver em destaque, ele já vem determinando qual a reserva técnica mínima. Essa reserva, ela vai ser de 12 metros cúbicos de volume mínimo. Nessa mesma tabela, que vem trazendo aqui os 12 metros cúbicos, você pode visualizar que ela também já define qual o tipo de sistema de hidrantes para aquela edificação. Você pode visualizar que para esse tipo de edificação, ela poderá ser tipo 1 ou tipo 2. No nosso exemplo, nós escolhemos o tipo 2. E na tabela seguinte, logo, ela vem dizendo para esse sistema tipo 2 quais são os valores das pressões e das vazões mínimas. Então, sistema tipo 2, vou colocar aqui, tipo 2, a gente vai ter o seguinte, a pressão mínima será de 30 MCA. E ele especifica lá que essa pressão mínima é na válvula angular do hidrante. Vou explicar melhor em mais detalhes mais para frente. Então essa é a pressão mínima. E qual a vazão mínima? Segundo a tabela, vazão mínima 150 litros por minuto. Então, essas são informações muito importantes. O que mais que traz de informação? Essa tabela, ela traz o diâmetro da mangueira e o diâmetro do esguicho. Vou colocar aqui
mangueira barra esguicho. O diâmetro vai ser de diâmetro nominal de 40 milímetros, ou 1,5 polegadas. Então tem mais duas informações importantes para a gente catalogar aqui antes de iniciar o cálculo, que é o diâmetro mínimo da coluna de incêndio. Qual vai ser? O diâmetro mínimo da coluna de incêndio, ele vai ser de 2,5 polegadas e meia. Então vai ser 63 milímetros. E o que é a coluna de incêndio? Vai ser essa tubulação principal, que vocês podem visualizar, ó, que irá distribuir a água para todos os hidrantes, chegando até a bomba. Ou seja, essa tubulação após a bomba, nós chamamos de tubulação de recalque. A tubulação que vai do reservatório até a bomba, nós chamamos de tubulação de sucção. O outro valor importante que a gente tem que saber é qual o fator de Hazen-Williams do material que a gente vai utilizar na nossa tubulação. Nós vamos utilizar aço galvanizado. Esse valor também está tabelado na instrução técnica e nós vamos estabelecer a letra para o fator de Hazen-Williams, a letra C. Então, o fator de Hazen-Williams será de 120. Mas o que é esse fator de Hazen-Williams? Calma que nós vamos fazer o cálculo e vamos saber quando que a gente vai utilizar esse fator de Hazen-Williams. Então, esse é o levantamento inicial que nós temos que fazer e essas são as informações básicas que nós vamos utilizar no dimensionamento do nosso sistema. Então, como é que a gente inicia, né? A gente tem que saber qual o primeiro passo, a primeira etapa, de onde a gente vai desenvolver o raciocínio para o cálculo de dimensionamento. Então, o primeiro passo vai ser nós calcularmos a vazão total do sistema. Quem vai ser essa vazão total? O símbolo utilizado para a vazão total é o Q e o T. Então vai ficar assim. Quem vai ser vazão total? Nossa vazão total vai ser a soma das vazões dos dois hidrantes mais desfavoráveis. A norma, ela especifica que o cálculo hidráulico de dimensionamento deverá ser feito para os dois jatos de água mais desfavoráveis. Como nesse caso, os nossos hidrantes, eles são simples, ou seja, com uma saída, então os dois hidrantes mais desfavoráveis, a vazão, né, desses dois hidrantes mais desfavoráveis será a vazão total no sistema. Então será a vazão do hidrante 5 mais a vazão do hidrante 4. Quem são, né, esses hidrantes? Vamos mostrar aqui no desenho, para vocês entenderem melhor. Pronto. Então, vamos nominar aqui. Esse daqui vai ser o hidrante 5 e esse daqui, o hidrante 4. Por quê? Porque são os dois mais desfavoráveis. O hidrante 5 é o hidrante mais desfavorável. O que significa o mais desfavorável? É aquele que vai ter o menor valor de energia de pressão. Enquanto que o hidrante 4 será o segundo com a menor pressão. E conforme a gente vai descendo aqui, pessoal, o que vai ocorrer? A gente vai estar, lembra aqui, ó, sentido da gravidade, a gente vai estar no sentido da gravidade. Então a gente vai estar, a cada 1 metro, você ganha 1 MCA, 1 metro de coluna d'água. Então, a gente vai descendo aqui, ó, aqui a gente ganhou 1,20, aí a gente vai ganhar 2,70, 2,70, 2,70. Quando a gente chegar lá embaixo, esse hidrante aqui, que vai ser o hidrante número 1, ele vai ter uma pressão, né, bem maior do que os nossos hidrantes mais desfavoráveis. Ele vai ser o hidrante mais favorável. Então, é importante identificar. Uma dica.
Se for um reservatório inferior, né? Se nosso reservatório estivesse aqui embaixo, onde estaria o hidrante mais desfavorável? Tempo aí para vocês pensarem aí, 3 segundos. E aí, já acharam? Ele vai estar no mesmo ponto, pessoal. Ele estaria aqui também, ó, no hidrante 5. Porque a bomba vai gerar uma certa pressão e conforme essa pressão, essa água for subindo, ela vai perder pressão pela gravidade. O sentido da gravidade está para cá, então aqui a gente vai ter sempre uma gravidade maior, aqui uma gravidade menor. A gravidade vai provocar uma energia de pressão menor. Então, o hidrante mais favorável irá continuar sendo o nosso H5. Então, essa vazão total de que nós falamos vai ser o quê? Acompanhe comigo. A água vai vir do reservatório, vai até a bomba. A bomba irá pressurizar e nesse trecho aqui, ó, esse trecho do recalque, até esse ponto bem aqui, ó, vocês podem ver, a gente vai ter uma vazão total, ou seja, vai ser a vazão desses dois hidrantes. E a partir desse ponto bem aqui, ó, a partir desse ponto aqui, vai ocorrer a ramificação, ou seja, uma parte da vazão vem para o hidrante 5, a outra parte vai continuar descendo até chegar no hidrante 4 e vamos ter a vazão do hidrante 4. Então, esse ponto de ramificação aqui eu vou chamar de CH5. Nós chamamos de CH5 porque é uma forma de reconhecer mais facilmente, que é o encontro da coluna de incêndio com o ramal do hidrante 5. Encontro da coluna com o ramal do hidrante 5. E mais na frente vocês vão entender um certo artifício matemático que a gente utiliza para facilitar o nosso cálculo. E a importância desse ponto aqui, ó, desse CH5. Então, a gente já sabe aqui que no CH5 vai ocorrer a divisão das vazões, né? Uma vai para o 5, outra vai para o 4. E daqui para cima a gente vai ter a vazão, o somatório, né? Elas se juntam, formando assim a nossa vazão total. Vamos lá. O hidrante 5, né? A gente sabe qual é a vazão do hidrante 5? O que vocês acham? Nós já sabemos, pessoal. Hidrante 5 está bem aqui, ó. A vazão mínima no hidrante mais desfavorável vai ter que ser 150. Então vamos substituir lá naquela nossa fórmula, né? E o outro elemento naquela nossa fórmula é o hidrante, a vazão do hidrante 4. A gente sabe a vazão do hidrante 4? Não. Então, a gente vai ter que calcular. Então, retornando para os nossos cálculos, a gente já sabe qual é essa vazão aqui. Então, vamos substituir, né? Vazão total vai ser 150, né? Mais a vazão no hidrante 4. Então, agora, nós temos essa incógnita para a gente calcular. Vazão no hidrante 4. Como é que a gente vai achar a vazão nesse hidrante? Existe um passo a passo para a gente chegar nessa vazão. Nesse nosso passo a passo, a gente utiliza um artifício matemático para facilitar os cálculos. De repente, você pode conseguir realizar o dimensionamento sem utilizar esse artifício, mas você vai ter mais trabalho. Então, como é que a gente faz agora para chegar? Alguns projetistas, quando se deparam com essa fórmula aqui, o que eles fazem? Simplesmente, eles duplicam, ou seja, atribuem para o hidrante 4 a mesma vazão do hidrante 5. E aí eles acham logo rapidamente, né, a vazão total do sistema como sendo igual a 300 litros por minuto. Mas aqui, na Fire Protection, nós utilizamos uma metodologia de cálculo que segue um procedimento correto, pessoal. Correto. Pode ser que em algumas situações a vazão desses dois hidrantes vão ser iguais. Isso a gente pode trabalhar mais
para frente, de acordo com o feedback que vocês forem dando. Mas nessa situação, nesse exemplo que nós estamos fazendo, a vazão no hidrante 4 não vai ser igual à vazão no hidrante 5. Então, não caiam nesse erro. Mas então, como é que a gente vai chegar nesse valor aqui da vazão do hidrante 4, né? A gente vai ter que achar, primeiramente, a pressão no CH5. Lembram lá do ponto? Ponto CH, encontro da coluna com o ramal do hidrante. A gente vai ter que primeiro calcular o CH5. Dá para calcular? Dá, porque a gente tem a pressão ali pertinho, a pressão no hidrante 5. Então, depois que a gente achar a pressão no CH5, aí a gente vai para um fator muito importante, que vai ser o fator de vazão no CH. Eu vou explicar melhor aqui. Esse fator de vazão vai ser uma constante que representa a resistência ao escoamento da água na tubulação. E o que isso quer dizer? Esse fator de vazão, ele vai relacionar as duas variáveis, vazão e pressão. Então, quando nós chegarmos aqui nesse ponto aqui, ó, eu vou colocar maior aqui para a gente visualizar. Vou desenhar aqui de vermelho. Aqui vai ser um T. Um T. Então, vou colocar aqui, ó, T. E aqui já vai ser, colocar a simbologia de uma válvula angular. Então, o que nós vamos fazer? A gente tem a pressão já na válvula, né? Concorda? A gente tem a pressão na válvula. A gente vai calcular a pressão nesse ponto aqui, ó. Pressão no CH. Quando a gente souber a pressão no CH, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o fator de vazão, que é essa constante que relaciona, de acordo com a pressão que a gente tem, nesse ponto a gente consegue achar a vazão. Então, achamos lá o nosso K. O que a gente vai fazer? A gente vai descer, vamos analisando aqui, ó, descendo até chegar no CH4. Então, chegamos aqui no CH4. CH4 aqui, pessoal. Então, quando a gente chegar nesse ponto aqui, ó, a gente vai achar a pressão. A gente calcula tranquilamente. A gente chegou na pressão do CH5, descendo aqui, a gente vai ter uma perda de carga por atrito, a gente vai ter um ganho de carga, ganho de energia de pressão pelo desnível. Não é isso? A gente não está descendo? Então, a gente vai chegar e achar facilmente aqui, ó, essa pressão no CH4. E aí, o que a gente vai fazer? Aí que entra, né? Aí que é o pulo do gato. A gente já tem o fator de vazão, que é uma constante, que a gente achou aqui, ó. Então, a gente tendo essa pressão nesse ponto do CH4, a gente utiliza o valor de K, né, na fórmula que a gente vai apresentar mais à frente, e aí a gente vai achar a vazão no nosso hidrante 4. A gente não vai precisar, por exemplo, se nós tivéssemos uma tubulação aqui, grande, com válvula angular, mais mangueira, mais esguicho. Então, a gente faria esse cálculo todinho, desde lá do esguicho, mangueira, tubulação, até chegar aqui. Aí acharíamos, não acharíamos o valor de K, não utilizaríamos o fator de vazão. Aí, ok, a gente desceria. E ao chegar aqui, ó, né, que seria aqui o nosso CH4, a gente teria que calcular de novo. A gente teria que calcular tubulação, que foi a mesma que a gente calculou aqui. Teríamos que calcular perda de carga na válvula angular, perda de carga na mangueira, perda de carga no esguicho. A gente teria que fazer esse recálculo todo de novo. Então, aqui não vai ser preciso, porque em todos esses pontos de CH, por isso que é o fator de vazão do CH, em todos esses pontos, ó, do CH, do CH5 ao CH1, eles são iguais. Daqui para frente, ó, é tudo igual. Por quê? A gente vai ter um T, depois do T, a gente vai ter uma válvula angular, depois da válvula angular, 30 metros de mangueira e o esguicho. Então, pelo fato dos componentes serem iguais depois do CH, a gente
utiliza esse artifício. Acha o fator de vazão, acha a pressão do CH, usa o fator de vazão para achar a vazão, acelerando assim o procedimento, acelerando e facilitando o procedimento de cálculo. Como nós vamos fazer aqui para vocês entenderem melhor. Então, pessoal, retornando aqui, a sequência do cálculo que a gente tem que fazer é pressão no CH5, depois a gente acha o fator de vazão no CH, depois a gente acha a pressão no CH4, ok? Pressão no CH4 e a gente aplica o fator de vazão, né? Nessa pressão no CH4. Vocês vão entender melhor quando a gente estiver fazendo, pessoal. E aí a gente acha a nossa vazão no hidrante 4. Tá muito confuso para vocês? Calma, calma. Vamos assistindo o vídeo aos poucos. Sempre que tiver dúvida, pare, retorne, assista de novo, e aí você vai compreendendo. Durante o exercício, se você fizer o exercício do começo até o final, eu garanto para vocês que você vai conseguir compreender todo o cálculo. Só ter paciência e praticando, né? Você somente assistir o vídeo, você também não vai conseguir adquirir o conhecimento desejado. Pratique também fazendo o cálculo aí na sua casa. Então, vamos dar prosseguimento aqui. A gente já sabe, então, o que a gente tem que achar, né? O que a gente tem que achar para chegar aqui, ó, no nosso hidrante 4. Então, o que nós vamos fazer? Vamos iniciar. O primeiro é a pressão no CH5. Então, vamos colocar aqui. CH5, todo mundo lembra onde é, né, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui para a gente entender melhor. O CH5 vai ser justamente aquele ponto de conexão. Como é que vai funcionar? Vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Esse daqui vai ser o T, certo? O T. E aí a gente vai ter uma válvula angular, certo? Qual foi a pressão que eles falaram que era a pressão mínima na válvula do hidrante? Foi de 30 MCA, vocês lembram? Então, essa pressão, esse 30 MCA, ele é aqui, ó, na saída. Ó. Na saída, eu vou ter 30 MCA. A norma que estabelece a pressão já na válvula do hidrante, ela facilita muito o cálculo. Por quê? Porque se ela estabelecesse, por exemplo, a pressão mínima é de 10 MCA na saída do esguicho ou no requinte do esguicho, que é a mesma coisa. A gente teria, pessoal, que calcular ainda perda de carga na mangueira e perda de carga no esguicho. Certo? Então, por quê? Porque aqui na saída ele pede 10 MCA, certo? Então, a tendência, seguindo justamente o texto da norma de São Paulo, é de já estabelecer a pressão mínima na válvula. Então, você não precisa calcular aqui, ó, perda de carga no esguicho, não precisa calcular perda de carga na mangueira, porque na saída da válvula angular, você já vai ter 30 MCA. A gente quer chegar aonde? A gente quer chegar nesse ponto aqui, ó. Que seria o nosso CH. Que será o CH. E como é que a gente vai calcular? O que a gente precisa? Saindo daqui, da saída da nossa válvula até o ponto CH, a gente vai ter alguma válvula, alguma conexão, alguma tubulação? A gente vai ter. A gente vai ter o quê? A gente vai ter a válvula angular. Então, a gente calcula a perda de carga nessa válvula angular e aí a gente chega onde? A gente chega no nosso CH. Então, a gente vai sair daqui e vai vir até aqui, certo? Então, como é que vai ficar essa fórmula? A fórmula da pressão no CH, eu vou colocar a fórmula universal e vou fazendo os cortes para vocês entenderem. Pressão no CH5. Ela vai ser a pressão residual
mais perda de carga no esguicho, que nós falamos agora há pouco, mais perda de carga na mangueira, como nós mostramos, né? Mais perda de carga na válvula, que é o que nós vamos calcular, né? Mais perda de carga na canalização. Essa aqui é a fórmula universal para qualquer situação, né? A gente ainda poderia incluir mais uma perda de carga aqui, pessoal, que seria mais ou menos, né, que ainda não tem como definir, a perda de carga pelo desnível. Nesse caso, vamos lá. Nesse nosso caso aqui, olha só como o nosso cálculo ele facilita quando a gente tem a perda de carga já na pressão, quando a gente tem a perda de carga já na válvula. Ele não estabeleceu perda de carga residual, então a gente pode cortar. Perda de carga no esguicho, não preciso, como nós mostramos. Perda de carga na mangueira também. Perda de carga na válvula, ok, vamos calcular. Perda de carga na canalização é se nós tivéssemos alguma canalização aqui depois do T, e aí sim nós tivéssemos a válvula. Nós não vamos ter. Então, também pode cortar. E desnível, a gente tem alguma diferença de desnível? Também não temos diferença de desnível. Então, pronto, cortamos. Então, quem vai ser essa pressão? Vai ser a pressão na saída, certo? Na pressão aqui, ó, na saída, o 30 MCA, que é o estabelecido em norma, mais perda de carga na válvula. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular aqui, ó. Vamos calcular essa perda de carga na válvula. Nós vamos inserir agora a fórmula de perda de carga em singularidades. E ao decorrer do exercício, vocês vão ver que a gente vai inserindo novas fórmulas e aí vocês vão anotando essas formulazinhas aí para conseguir desenvolver o cálculo. Então, vamos fazer agora, né? Perda de carga na válvula. Quem vai ser a perda de carga na válvula? Vai ser aqui, ó, vai ser esse K aqui não é o K do fator de vazão. Esse aqui é o Kzinho, digamos assim, é um K minúsculo, que corresponde ao coeficiente de singularidade. Já vou explicar. Vai ser K vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2G. 2G, pessoal, é 2 vezes o valor da gravidade. Nós vamos trabalhar aqui com 9,8. Então, esse K, ele também é um valor tabelado. Vamos colocar aqui a tabela para vocês visualizarem. Vai ser, aí você procura qual tipo de singularidade que você está calculando. No nosso caso, a tabela aqui ela nos deu o valor de 5. O coeficiente de singularidade para uma válvula de globo angular vai ser igual a 5. Então, o que mais aqui, ó? O valor da gravidade a gente já tem, né, pessoal? Falta o que então? Falta a gente achar o valor da velocidade. Vamos calcular então aqui o valor da velocidade. Vou colocar aqui do lado. Qual é a fórmula, pessoal? Para a gente saber a velocidade da água na tubulação, é vazão sobre área. E como é que a gente vai fazer isso, né? O valor da vazão a gente já tem? A gente já tem. 150 litros por minuto. O valor da área a gente também já tem. 63 milímetros, que é o diâmetro da nossa tubulação. Então a gente vai substituindo aqui os valores. O valor da vazão. Aí entra uma parte importante, pessoal. A gente tem que saber as unidades corretas com que a gente vai trabalhar. Nesse momento, a gente está trabalhando o quê? Com velocidade. Velocidade, metros por segundo. Então vamos utilizar o quê? SI, Sistema Universal. Então a vazão que nós tínhamos era em litros por minuto, a gente tem que converter para o Sistema Universal, que é metros cúbicos por segundo. E esses detalhezinhos, pessoal, são muito importantes. Então, eu vou colocar aqui, ó, a vazão. A gente tem que converter de litros por minutos para
metro cúbico por segundo. Como é que eu faço isso? Divido por 60.000. Divide por 60.000, você vai obter o valor. Então, dividindo o valor de 150 por 60.000, a gente obteve o valor aqui de 0,0025, né? 0,0025 metros cúbicos por segundo. E o valor da área. A gente gosta de trabalhar aqui com a seguinte fórmula. 0,785 vezes o diâmetro ao quadrado. Ah, mas o que é isso? Que fórmula doida é essa? Essa fórmula, pessoal, é nada mais nada menos que πd ao quadrado dividido por 4, a fórmula da área. Eu só fiz aqui dividir o π, o valor de π, por 4.